US$ 1 bilhão. Isso não é um erro de cálculo. Isso não é uma estimativa com ampla margem de erro. Esse é o valor atribuído a uma única operação de hacking financiada pelo Estado, operando a partir de um país que não consegue alimentar sua própria população, não tem acesso ao sistema bancário global e está sob o regime de sanções financeiras mais rigoroso já imposto pelo Tesouro dos Estados Unidos. US$ 1 bilhão, movimentados, lavados e convertidos em moeda utilizável, por um governo que, na prática, não tem acesso à infraestrutura necessária para movimentar dinheiro. A estrutura de sanções em torno da Coreia do Norte não é algo aleatório. A exclusão do SWIFT isola um país do sistema de mensagens que coordena todas as grandes transferências bancárias internacionais do mundo. As restrições de bancos correspondentes significam que, mesmo que uma entidade norte-coreana encontre um parceiro estrangeiro disposto, esse parceiro não consegue processar a transação sem perder o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos, algo que nenhum banco sério, em nenhum lugar do mundo, está disposto a fazer. As sanções secundárias ampliam a pressão, ameaçando quem quer que faça negócios com quem quer que faça negócios com Pyongyang. As barreiras não eram frágeis, eram camadas, reforçadas e sustentadas pelo peso total da diplomacia financeira dos Estados Unidos em todas as grandes economias do planeta. E nada disso fazia diferença, porque o regime de sanções foi criado para um sistema financeiro que depende da identidade. Toda transferência bancária tem um remetente. Cada banco correspondente registra uma contraparte. Toda conta exige documentação que ligue uma pessoa ou uma entidade legal ao dinheiro que está sendo movimentado. Toda a estrutura parte do pressuposto de que o dinheiro tem um endereço e que esse endereço pode ser localizado, sinalizado e congelado. Essa suposição se manteve por 50 anos de guerra financeira. Ela deixou de ser válida assim que um sistema financeiro paralelo apareceu, que foi concebido desde o início para não ter endereços. As criptomoedas não foram desenvolvidas como uma ferramenta para evitar sanções. Elas foram criadas como um sistema sem confiança, ou seja, um sistema que não exige que qualquer participante confie em outro ou em qualquer autoridade central para funcionar. As raízes ideológicas eram libertárias. A consequência prática era estrutural. Uma rede que não exige identidade para acesso, nenhuma instituição para intermediar e nenhum governo para autorizar, não está apenas fora do quadro de sanções do ponto de vista filosófico. Arquitetonicamente, isso está fora do contexto. As paredes que levaram décadas para serem erguidas não foram rompidas. Elas se tornaram irrelevantes para um sistema que simplesmente não via paredes como um conceito válido. A Coreia do Norte percebeu isso antes que muitos de seus adversários reconhecessem publicamente. O que aconteceu em seguida não foi um crime, mas sim engenharia. Os agentes não surgiram do nada. Eles foram formados. A Coreia do Norte opera um dos sistemas de recrutamento técnico, patrocinados pelo Estado, mais metódicos do mundo. Estudantes com habilidades matemáticas excepcionais são identificados precocemente, retirados de escolas regulares e colocados em instituições especializadas. O currículo tem um único objetivo. Não é o desenvolvimento de software em um sentido comercial. Capacidade. Um tipo que pode ser direcionado. Quando um operador do Lazarus Group se senta em frente a uma estação de trabalho, eles já se prepararam para esse momento por quase uma década. O Estado não encontrou hackers. Ele os produziu em escala industrial. O Lazarus Group não é um coletivo de hackers no sentido tradicional. É uma diretoria que opera sob o Escritório 121, responsável pela guerra cibernética do Escritório Geral de Reconhecimento, que, por sua vez, é o principal órgão de inteligência do Exército Popular da Coreia. A cadeia de comando é direta. As decisões sobre alvos, as prioridades operacionais e a alocação de recursos nas campanhas ativas, tudo isso passa por uma estrutura de comando militar, que responde diretamente a Pyongyang. Isso não é uma empresa criminosa que o Estado aceita. É uma função do Estado que, à primeira vista, se assemelha a um crime. A lógica inicial de seleção de alvos era bem simples. Bancos. O roubo ao Banco de Bangladesh, em 2016,
mostrou tanto a ambição quanto a metodologia. Os operadores do Lazarus passaram meses dentro da rede do banco antes de tocar em um único dólar, mapeando o ambiente de mensagens SWIFT e aprendendo os horários das transferências legítimas, compreendendo quais relações correspondentes gerariam menos resistência para uma instrução fraudulenta. Quando agiram, foi com uma precisão operacional que nada tinha a ver com a imagem comum de hackers, sem nenhuma invasão dramática. Apenas uma presença paciente e invisível que, no final, se confundia com a própria instituição. 51 milhões de dólares deixaram a conta do Federal Reserve de Bangladesh em uma única noite. As instruções que realizaram essa movimentação eram praticamente idênticas às legítimas. Mas os bancos reagiram. O SWIFT reforçou seus protocolos e as redes correspondentes intensificaram a fiscalização. A vulnerabilidade que Bangladesh revelou começou a se fechar à medida que as instituições compreendiam o que tinha ocorrido e por quê. A Coreia do Norte não perdeu tempo se reorganizando. Mudou de estratégia. As exchanges de criptomoedas eram tudo aquilo contra o que o sistema bancário havia acabado de se proteger. Instituições novas, culturas de segurança inconsistentes, concentrações enormes de ativos atrás de sistemas de autenticação que deixariam qualquer cooperativa de crédito regional envergonhada. A mudança não foi ideológica. Foi uma avaliação clara de onde as defesas eram mais frágeis. Os operadores de Lazarus se dirigiram às exchanges de criptomoedas, como a água flui para o ponto mais baixo de uma paisagem. Não por escolha, mas por necessidade. O dinheiro chega à corretora, mas isso não resolve o problema. Na verdade, isso é apenas o começo de outro. Criptomoeda roubada não pode ser usada. Toda transação em uma blockchain pública fica registrada para sempre, visível para todos e rastreável até sua origem. Assim que uma corretora é comprometida e os fundos começam a se mover, empresas de análise de blockchain estão de olho. Chainalysis, Elliptic, TRM Labs. Empresas que têm como modelo de negócios rastrear o dinheiro em um sistema que foi feito para ser transparente. Os fundos roubados são identificados em poucas horas. Cada carteira que eles tocam se torna uma carteira conhecida. Qualquer corretora que receba uma transferência de uma carteira conhecida enfrenta riscos regulatórios imediatos. O dinheiro está lá, mas ele não pode ir a lugar nenhum sem deixar um rastro que leva diretamente ao roubo. A Coreia do Norte resolveu esse problema da mesma forma que lidou com todos os outros desafios dessa operação. De maneira sistemática, paciente e com uma precisão que a maioria das instituições financeiras legítimas não consegue igualar. A primeira camada eram os mixers, serviços de mistura que recebem criptomoedas e as combinam com fundos de várias outras fontes. Eles devolvem quantias equivalentes, descontando uma taxa, em denominações que não têm histórico de transações ligando-as à entrada. O mixer quebra a cadeia de custódia no nível da blockchain. O que entra rastreável sai limpo, ou pelo menos limpo o suficiente para seguir para a próxima etapa sem levantar suspeitas. A segunda camada era a ponte entre cadeias. Transferindo ativos de uma blockchain para outra, por meio de protocolos descentralizados que funcionam sem verificação de identidade, sem intermediários institucionais e sem uma parte central que possa ser pressionada, convocada ou sancionada a cooperar. Cada travessia da ponte adiciona uma camada de ofuscação. Cada nova cadeia exige um novo esforço analítico para ser acompanhada. Se você mover os fundos entre cadeias várias vezes por meio de protocolos diferentes, o rastro não desaparece. Ele se fragmenta em uma complexidade que ultrapassa a capacidade de qualquer equipe de investigação de reconstruir em tempo real. A terceira camada era a infraestrutura de conversão. Empresas de fachada registradas em jurisdições com requisitos mínimos de divulgação sobre a propriedade benéfica. Corretoras que atuam na área cinza entre as exchanges regulamentadas e o comércio totalmente peer-to-peer. Redes de conversão do yuan chinês que operam por meio de canais informais de remessa, que existem há gerações antes das criptomoedas e não deixam nenhum rastro digital. O resultado final não era criptomoeda. Era moeda forte, transitando
do por redes físicas, chegando a Pyongyang de formas que não precisavam de blockchain para serem transportadas e não deixavam registro algum. A sofisticação técnica na ponta servia inteiramente a um objetivo muito antigo: dinheiro não rastreável, utilizável, real. A infraestrutura digital era como um rio. O destino era sempre a mesma margem. O dinheiro chegou. As sanções continuam. E a diferença entre esses dois fatos é onde está a verdadeira história. Porque o bilhão de dólares não é o foco. O bilhão de dólares é a prova de conceito. O que a Coreia do Norte mostrou ao longo de uma década de operações cada vez mais sofisticadas não é que criptomoedas podem ser roubadas. Criminosos roubam coisas. Isso não é uma revelação estratégica. O que ficou claro é que isso representa um grande desafio para todos os governos, que nos últimos 30 anos usaram a pressão financeira como principal ferramenta de política externa. Um país que não possui porta-aviões, nem uma força aérea relevante, sem acesso aos mercados de capitais globais e sem voz em qualquer fórum importante, conseguiu encontrar uma brecha em uma barreira que levou décadas para ser erguida. Aproveitou essa oportunidade e criou uma fonte de financiamento para um programa de armamento do outro lado. As sanções não fracassaram por serem mal elaboradas. Elas falharam porque foram concebidas para um mundo que já não existe. A resposta tem sido previsível: designações do Tesouro contra endereços de carteiras específicos. Acusações foram feitas contra operadores identificados do Lazarus, que provavelmente nunca pisarão em um tribunal americano. Foram emitidas orientações para as exchanges de criptomoedas sobre suas obrigações de conformidade. Tudo isso está estruturalmente correto. Nada disso é estruturalmente eficaz. Designar um endereço de carteira simplesmente bloqueia essa carteira. Isso não impede o operador, que pode mudar para a próxima em questão de horas. Acusar um hacker em Pyongyang é um documento legal que não vai além do comunicado de imprensa que o anuncia. As ferramentas de aplicação disponíveis foram criadas para um sistema onde o adversário tem algo a perder em uma jurisdição que pode impor perdas. A Coreia do Norte não tem nada a perder. O problema mais profundo é estrutural. A finança descentralizada não criou uma brecha. Ela criou um sistema alternativo que opera em paralelo ao sistema regulado. Ela toca em pontos de conversão específicos e, de outra forma, opera totalmente fora do perímetro que a aplicação de sanções exige para funcionar. Cada intervenção que fecha um ponto de conversão acaba empurrando a atividade para outro. O perímetro não está encolhendo. Ele está se expandindo mais rápido do que qualquer estrutura regulatória consegue acompanhar, abrangendo mais cadeias, mais protocolos, mais jurisdições e mais redes informais do que existiam há 5 anos. O que a Coreia do Norte construiu não foi um império de criptomoedas em nenhum sentido sólido. Foi uma demonstração de que a próxima era da guerra financeira será lutada em um terreno onde as velhas armas não têm efeito. As cidades de mísseis foram para o subterrâneo para escapar do poder aéreo. O dinheiro foi para a blockchain para fugir do poder financeiro. A mesma lógica, o mesmo país, a mesma conclusão. Quando as paredes são altas o suficiente, você para de procurar uma saída. Você cria algo que a parede nunca foi feita para bloquear. As sanções ainda existem. E o bilhão de dólares também. Essa distância entre eles é a única resposta que realmente importa.